E aí, pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de programação utilizando linguagem Python. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as estruturas de decisão, e como a gente programa da forma mais simples possível utilizando a nossa queridíssima linguagem Python. Vamos lá. Relembrando um pouco do que a gente já havia comentado em aulas passadas, na análise de algoritmos sobre estruturas de decisão, a ideia dessa estrutura, de fato, é realizar um teste no meu código, onde eu tenho, por exemplo, uma ação, por exemplo, comprar um completo, que é aquele nosso famoso suco com aquele nosso salgadinho, só que eu tenho uma decisão a tomar. Eu quero o suco de maracujá e eu tenho que verificar se esse suco, por exemplo, tem disponível. E aí está a minha decisão. E a partir dessa decisão, eu tenho dois caminhos prováveis, sendo executados um de cada vez, ou a cada nova execução do meu programa, se a gente colocar isso num contexto de programação. Okay? Então, eu tenho um caminho onde eu tenho o suco, que eu posso considerar como um sim ou um resultado verdadeiro, onde eu não tenho o suco de maracujá, que eu posso considerar isso, por exemplo, como um não ou um resultado falso. Okay? Então, as estruturas de decisão, relembrando, elas são nada mais do que um teste dentro do meu programa para avaliar um dado ou um conjunto de dados a partir de informações, por exemplo, provenientes da inserção do meu usuário, onde ele informa os dados, informa os parâmetros que eu necessito e a partir daí eu faço os testes dentro do meu programa, ok? E como é que eu faço isso utilizando linguagem Python? Pessoal, como sempre, a linguagem Python ela é bem simples de programar. Tá? Então, eu vou mostrar antes de fazer a codificação, de um exemplo mais claro, eu vou colocar aqui primeiramente a sintaxe dessa minha linguagem. Ok? Então, eu vou colocar aqui if, onde eu tenho que colocar aqui a minha regra lógica, tá? E todas as regras que eu trabalho dentro da minha linguagem Python. E aqui eu tenho dois pontos. É a primeira vez que vocês vão estar vendo esses dois pontos. O que esses dois pontos significam? Lembre que eu falei para vocês sobre aquele controle de blocos de instrução, onde em algoritmo a gente utiliza, por exemplo, o início e o fim dentro do então, o início e o fim dentro do senão, para delimitar um conjunto de instruções que pertencem àquela instrução maior, no caso do então ou no caso do senão. Aqui vai ter uma sintaxe um pouco parecida. Só que esses dois pontos ela vai estar indicando para mim que eu vou ter subinstruções ou subcomandos que pertencem àquele meu if. Tá? E aqui eu começo a ter cuidado com uma coisa. Aqui eu começo a observar a indentação do meu código, onde é muito importante isso na linguagem Python. E em vídeos anteriores a gente chegou a comentar sobre essa questão da indentação. Toda vez que eu acionar ou colocar esses dois pontos, significa que a partir dali eu vou começar a programar subinstruções. Okay? Então aqui é onde eu vou colocar todas as instruções do que se refere ao comando então. Eu não tenho um comando explícito para dizer um then ou algum outro comando que defina para mim o escopo do então. Isso aqui é de forma implícita dentro da minha estrutura. Okay? Então todos os meus comandos que se referem... Cadê? Comandos. Não sei mais escrever comandos. Comandos, que se referem ao então, eles vão estar definidos aqui dentro. E como é que eu sei que terminou os comandos do então? A partir do momento que eu eliminar esse recuo e voltar para aquela minha primeira coluna dos comandos anteriores. Então, somente aí o interpretador de comandos da linguagem Python vai entender que todos esses comandos não pertencem mais ao então. Então, só iria pertencer, nesse caso, o da linha 2 ou da linha 3 e qualquer outro comando que viesse posteriormente não iria mais pertencer ao comando porque eu eliminei o recuo. E como é que eu trabalho com esse comando? Utilizando, por exemplo, um contexto ou um exercício aqui da linguagem Python. Bora considerar o seguinte? Bora considerar aqui que eu quero, por exemplo, verificar se um número é maior do que o outro. Tá? Considerando que sempre vão ser números iguais. Então a gente já sabe como declarar uma variável na linguagem Python. Então vou declarar uma variável num1, onde, por exemplo, aqui eu já tenho uma solicitação do meu usuário. Vou colocar um input aqui. Nesse input eu vou dizer para o meu usuário digite um número. Tá? Então aqui o número que o usuário digitar vai ser armazenado aqui no meu inteiro. Opa, sumiu o int daqui. Deixa eu colocar de novo. Int, pronto. Então o que o usuário digitar vai ficar definido aqui, ok? E eu vou ter um num2,
que eu posso até copiar essa minha estrutura aqui, ó. Vou aproveitar, comando C, e vou jogar aqui para baixo, tá? E vou pedir 112. Digite outro número, por exemplo, tá? Outro número. Então, o primeiro número que o usuário vai digitar vai ficar armazenado no 1, vai ser convertido para inteiro, e o outro número que o usuário digitar vai ser convertido para inteiro, vai ser armazenado no 12. E como é que eu faço agora para fazer esse teste? Eu vou ensinar primeiramente como seria na estrutura simples e depois eu falo um pouco mais sobre a estrutura composta, ok? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é definir o meu if, que é a minha sintaxe, né, que é a minha tradução para a linguagem Python, tá? E verificar que número é maior que o outro. Eu vou começar com o num1. Se o num1 for maior que o num2, ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, ó, 2 pontos, e aqui eu vou dizer, ó, um print, e nesse print aqui eu vou dizer o num1 é maior do que o num2, ok? Bom, nesse caso aqui, tá? Eu estou testando apenas se o num1 é maior que o num2. E se o num2 fosse maior que o num1? Eu teria que fazer de novo esse mesmo teste, só que invertendo, né? Invertendo o que? As minhas variáveis. É uma opção. Então, eu vou verificar se o num2 é maior que o num1. Então, eu venho aqui e tenho que fazer a devida alteração aqui no meu texto que vai informar para o meu usuário, ok? Então, vou aqui executar esse código. Vamos ver o que vai acontecer. Está pedindo para eu digitar um número, vou digitar o número 1, tá? Depois para o outro número. Depois eu faço os devidos arranjos para colocar um espaço, para não ficar coladinho no texto. Bom, então como vocês estão observando aqui, o número 2, ele é maior que o número 1. Por isso, ó, o número 2 é maior que o número 1. Ele executou exatamente esse comando aqui que pertence ao então, correto? Bom, mas eu tenho como simplificar esse código para ele não ficar testando esse cara, depois testando esse cara, e se fosse um outro número, ia testar um próximo e assim por diante? Tenho. Tenho como fazer isso, sabe como? Utilizando a estrutura de seleção composta, ou seja, com a presença do digníssimo senão. O senão aqui em Python, ele é definido pelo comando else. E também eu tenho aqui, ó, o 2 pontos. Por quê? Porque eu lembro que o else também pode ter subcomandos. E aqui dentro, ó, vou eliminar esse cara e vou aproveitar esse print. Então, significa dizer o quê? Que se o num1 for maior que o num2, se isso for verdade, vai imprimir os comandos relativos ao então. Agora, se isso aqui não for verdade, vai imprimir os comandos relativos ao senão. Bora executar aqui? Então, vou bem aqui, ó, digitar o número 1, de novo, o mesmo exemplo, 1 e 2. E percebam de novo que o meu resultado continuou. Vou testar agora para ver se eu aciono o primeiro. Então, 3 e 1. E vai aparecer que o num1 é maior que o num2. Então é muito simples a utilização. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é com esses recursos, pessoal. Se eu não tiver cuidado com essa indentação, eu posso gerar um erro no meu código. Então vou tirar aqui a indentação. O próprio aplicativo já me dá aqui que isso aqui é um erro, porque a partir do momento que eu tenho 2 pontos, significa que eu tenho subcomandos, e agora, como eu tirei o recuo, ele está sentindo falta de subcomandos. Eu vou executar isso daqui para ele mostrar para mim o erro, tá? Então, assim, pessoal, sempre a gente tem que tomar cuidado com esses erros de indentação e tentar identificar. O próprio interpretador de comando, ele joga para mim aqui um erro, né? Ou seja, uma descrição de erro, onde eu consigo ter a noção de onde está o erro do meu código, ok? Então, essa aqui é a apresentação para vocês do comando if, ok? Ou estruturas de decisão simples e composta usando a linguagem Python. Bom, eu tenho aqui também a presença do que? Da possibilidade, tá, de se trabalhar com estruturas encadeadas. Eu posso ter tanto dentro do então, tá? Tanto dentro do então, quanto dentro do senão, ok? Outros testes, ou seja, eu vou fazendo aquele encadeamento de estruturas. Eu tenho formas mais simplificadas de fazer isso, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, mas eu tenho como fazer isso aqui trabalhando com estruturas encadeadas. Eu vou colocar aqui um exemplo, só para a gente ver aqui um exemplo. Então, por exemplo, eu vou dizer para vocês que quem tem idade entre 0 e 29 anos, vou colocar aqui e já vou explicar, 30 e 60 anos, 59, desculpa, 30 e 59 anos, e aqui de 60 anos para cima,
colocar para cima, tá? O que é isso daqui que eu coloquei aqui para vocês? Isso aqui significa, pessoal, um exemplo que eu vou mostrar aqui. Como? Ó, todo mundo que tiver idade entre 0 e 29 anos não vai ter um reajuste salarial, tá? Então, vou utilizar essas faixas para definir ajustes salariais. Todo mundo que tiver entre 30 e 59 anos vai ter um reajuste aí de somente 10% em cima do seu salário. Então, a partir de agora eu tenho que saber a idade do usuário e agora eu falei numa nova variável, o salário do usuário, ok? E quem tiver 60 anos, ou seja, acima de 60 anos, né, considerando 60 anos, vai ter também um reajuste salarial. Bom, nessa faixa não tem reajuste, então zero de reajuste. Nessa outra faixa eu vou ter 10% de reajuste e nessa outra faixa aqui eu vou ter 20% de reajuste. Por enquanto eu vou deixar aqui, né, digitado no código-fonte, mas depois eu tenho que apagar isso daí para não gerar erro. Bom, se eu fosse codificar isso daqui utilizando a linguagem Python, a primeira coisa que eu teria que pedir é a idade do meu usuário. Vou até aproveitar aqui, idade, e vou dizer ó, que a idade realmente ela é inteira, né? Então, digite sua idade. Então, o usuário vai ter que digitar a idade dele para mim, tá? E a outra coisa que eu tenho que saber aqui é o salário da pessoa. Então, eu vou pedir para o usuário digitar o seu salário. Digite, né, o seu salário, ou o valor do seu salário, né? O valor do seu salário, ok? Só que o salário ele não é inteiro, pessoal. A gente sabe que pode receber, inclusive, por frações. Então, assim, então eu vou mudar aqui para float, ou seja, o que vier aqui do usuário vai ser convertido para real e desse real vai ser armazenado na minha variável salário. Então, eu já tenho aqui essa instrução do salário e da idade. Bom, eu vou começar de baixo para cima. Então, vou usar o if e eu vou verificar o seguinte. Todo mundo que tiver com a idade menor do que 30 anos, tá? Vai ser o quê? Eu vou mandar aqui uma mensagem para o usuário, dizendo para o usuário o seguinte, print, não há reajuste, ok? Então, não há reajuste. Então, quem chegar aqui não vai ter reajuste, porém, se a pessoa tiver uma idade maior, né, ou seja, considerando 30 anos, vai ter sim um reajuste, né? Como eu falei anteriormente, está ali definido, é de 10%. Então, aqui dentro do else, eu tenho um segundo teste. Se, né, a idade desse cara for maior ou igual a 30, tá? E a idade desse cara for menor que 60, se isso aqui for verdade, vou até deixar isso tudo aqui entre parênteses, para ficar bem organizadinho, deixar tudo entre parênteses. Se isso daqui for verdade, tá? Então aqui eu vou ter um reajuste salarial, onde o salário do usuário vai ser salário, né? Recebe salário vezes quanto é? É de 10%. Então aqui eu tenho um novo salário e vou printar esse salário do usuário. Print, né? Coloca aqui seu novo salário e eu vou definir aqui aquela minha máscara de formatação, %d, salário, tá? Então aqui eu tenho um encadeamento de um if, né? Ou seja, um alinhamento de um if dentro de um else. Contudo, ainda tenho mais uma faixa aqui, pessoal. Olha, eu ainda tenho mais essa faixa salarial que ainda não está programada aqui. Bom, eu tenho esse if e digamos que o cara digitou 70 anos. Aí vamos testar de cima? 70 é menor que 30? Não, então cai dentro do else. Dentro do else esse teste. 70 é maior que 30? É verdade. E é menor que 60? Não, não é verdade. Então verdadeiro e falso? Falso. Então ele teria que ir para quem? Ele teria que ir para o else. Agora que a indentação ela vai se tornar muito importante. Se eu colocar o else aqui, ó, esse novo else, nessa mesma coluna desse cara, isso vai me gerar um erro. Por quê? Porque só existe um else por vez para cada estrutura. Então, desse if é esse else aqui. Só que o que eu estou programando agora é o else desse if. Então, ele tem que ficar exatamente na mesma coluna desse cara, alinhado na mesma coluna. Agora sim eu estou certo. Bom, e aqui eu vou ter um novo teste. If, se a idade da pessoa for maior ou igual a 60, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer um novo reajuste. Deixa eu copiar isso daqui, né, para ser até mais rápido. Vou jogar aqui, ó, tá? Só alinhar para ficar bonitinho.
só que o reajuste agora não é de 10%, é de 20%, e aqui vai printar o meu novo salário. Bom, eu vou apagar isso daqui para não gerar um erro no nosso código. Vamos ver se está tudo digitado bonitinho, tá? Vou mandar rodar. Vai perguntar a minha idade, eu vou dizer que eu tenho 20 anos. O meu salário, eu tenho R$1.000 de salário. Ou seja, não há reajuste porque realmente eu estou abaixo dos 30. Vou rodar de novo aqui para vocês verem. Opa, rodando. A minha idade, vou colocar 45 e o meu salário, 1.000. Agora eu tenho um salário de R$1.100, ou seja, um reajuste de 10%. Vou rodar de novo para ver se a gente consegue testar bem aqui, ó. Vou rodar. A minha idade eu tenho 90 e o meu salário é 1.000. Opa, agora eu tenho reajuste de 20%, ou seja, meu salário agora vai ser de R$1.200. Então, pessoal, isso daqui a gente consegue também, da mesma forma como a gente programa de forma algorítmica, fazendo a devida conversão para a linguagem de programação, a gente consegue trabalhar com essa estrutura. Eu posso ter encadeamento tanto no então, ou seja, eu poderia ter um teste aqui dentro do então, e eu posso ter encadeamento tanto no senão. Aí eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Se vocês perceberam, para este exemplo que eu estou dando para vocês, toda vez o teste, todo teste sempre está sendo feito dentro do senão. Tá? Todo teste sempre está sendo feito dentro do senão. Existe uma forma simplificada em Python, assim como tem em C, em Java e em outras linguagens, da gente reestruturar esse código, né? Mas sem perder a lógica. Tá? E claro, ficando um código mais simples. Eu vou escrever aqui embaixo esse código, esse novo comandinho, e depois eu apago de novo para não gerar o erro. Tá? Então eu vou aproveitar esse primeiro contexto da mesma forma aqui, ó, o if, vou jogar aqui para baixo porque o início sempre vai ser o mesmo. E agora, pessoal, a gente vai aprender um comando chamado elif. Tá? O comando elif, ele é como se fosse um else if, ou seja, ao mesmo tempo que eu estou entrando no senão, eu já tenho ele com o if já embutido. É como se eu tivesse o if embutido e ali dentro eu posso fazer meus testes. Então aqui embaixo eu tenho o elif, tá? E o elif, o que é que eu tenho? Aqui eu posso fazer os meus testes. Tá? Então esse mesmo teste que eu programei aqui, ó, é como se fosse esse else e esse if junto, ó, só que está num único comando. Então esse mesmo teste que eu tenho aqui, ó, eu copiei, eu vou jogar ele bem aqui, ó. Tá? E esse aqui, ó, ou seja, é uma simplificação daquele carinha lá em cima. Aí eu vou só alinhar aqui, ó, para ficar bonitinho, tá? Então agora, ó, o que é que eu tenho? Eu tenho esse cara, se isso for falso, ele vai entrar no elif, vai testar. Se isso aqui for falso, ou seja, é como se fosse um teste dentro de teste, sempre considerando o senão. Eu tenho um outro elif, né? Percebam, dentro desse outro else, eu tenho outro teste, né? Dentro desse else eu tenho um teste e dentro desse else eu tenho outro teste. Então, é a mesma coisa que vai acontecer aqui. Elif, né? E eu tenho aqui, ó, se a idade, coloca aqui, ó, idade for maior que 60, né? É maior ou igual? Deixa eu ver, é só maior que 60, né? Teria que ser maior ou igual, tá? Porque acabou sendo o que? Os 60, né? Senão 60 não entra, tá? Então, se isso aqui for verdade, né? Ou seja, dentro daquele teste que chegou no senão, eu vou ter um reajuste aqui de 20%, tá? Então, bem aqui, ó, eu vou colar o comando, tá? Eu vou só alinhar direitinho. Deixa eu só alinhar aqui para ficar bonitinho. Ou seja, se esse cara for falso, entra aqui. E esse else já tem o if embutido. E se isso aqui for verdadeiro, vai executar. Caso contrário, ele vai para esse outro elif. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar esse cara. Eu posso ter também aqui, para fechamento desse elif, o else. Tá? Eu posso ter o else, mas não é obrigatório, pessoal. Só se eu quiser mandar uma mensagem. O número informado não consta na lista, por exemplo, de faixas de idade. Se eu quiser, por exemplo, criar um teste para isso daí, né? Ou seja, se não encaixar nenhuma desses critérios que eu pré-defini aqui, se não encaixar, ele exatamente cai para esse else, e esse else lança uma mensagem, por exemplo, como essa que eu informei para vocês agora. Bom, então o que é que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou apagar esse cara, que é nosso exemplo de encadeamento, ok? Vou apagar aqui
e vou executar aqui esse carinha aqui. De novo, a minha idade eu vou colocar 20 anos, ó, 1000, então não tenho reajuste. Então tá certo, a priori eu entrei nessa primeira faixa. Agora eu vou dizer que eu tenho, por exemplo, 32 anos. Eu tenho 32 anos, o meu salário é de 1000 e agora eu tenho reajuste de R$ 1.100, ou seja, 10% é o que está previsto lá. E vamos tentar executar esse carinha bem aqui de baixo, né? Ou seja, eu vou dizer que eu tenho, por exemplo, 100 anos. Então vou bem aqui e o meu salário é de R$ 1.000. E aqui eu tenho, por exemplo, o que? Eu tenho aqui o reajuste de 20%, ou seja, meu salário acaba ficando por R$ 1.200. Então, pessoal, essa é a forma bem prática, bem simples, certo? Da gente trabalhar com a estrutura IF. Claro que cada contexto, cada problema, né, que aparecer para vocês de programação, de resolução, isso vocês vão ter que adequar, principalmente as regras lógicas. No final, são as regras lógicas que vão definir também a simplicidade e a coerência que vocês forem trabalhar aqui no programa de vocês. Mas a estrutura ela é muito simples, né, de fácil entendimento, contudo, sempre temos que prestar atenção nessa indentação. Se houver um erro de indentação, o código de vocês pode estar perfeito, mas ele vai acabar dando um warning ou mesmo um erro, informando ou gerando, por exemplo, um valor incorreto. Ok? No mais, essa é a estrutura de decisão, né, utilizando a linguagem Python. Espero vocês até a próxima aula. Muito obrigado!